Nossa saudação carinhosa a todos aqueles que acompanham o nosso culto no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Arthur, da congregação Bom Jesus, de Sorriso, Mato Grosso. E está comigo também o pastor Fabiano, que será o pregador do culto de hoje. Sejam muito bem-vindos a esse nosso momento de culto em que nós teremos como ordem de culto a ordem das vésperas, que é uma ordem que está no Inário Luterano, e quando a gente canta uma liturgia assim antiga, como nós vamos fazer no culto de hoje, nós estamos nos unindo com diversos cristãos na história da igreja, com pessoas que cultuaram do mesmo jeito que nós vamos cultuar no dia de hoje. Então o nosso culto hoje também vai ser um resgate histórico para que nós possamos valorizar aquilo que tem de antigo na igreja cristã, assim como nós valorizamos aquilo que tem de novo, aquilo que Deus tem feito hoje nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós no início do nosso culto. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai e ao Filho. Levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem na sua presença. Ele os espalha como fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos.
Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade cuidaste dos pobres. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. A leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 a 26. A escolha de Matias. Então, os apóstolos desceram ao Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num dia desses de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso, deram àquele terreno o nome de Alcedama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro de Salmos, que a casa dele fique abandonada, ninguém mais more nela. E também diz: que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado de Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste, para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Até aqui a leitura. Leitura da Epístola, da carta de 1 Pedro, 4, 12 a 19 e também 5, 6 a 11. Tomando parte do sofrimento de Cristo. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum
fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creram no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Agora 5, 6 a 11. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Faremos agora a leitura do Evangelho de hoje, que é do livro de João, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 11. Texto que diz: Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrarei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste. E eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Até aqui
o texto do Evangelho. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Graças te damos, Senhor. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do mar. A nossa morada de festa celeste, a pátria celeste é o nosso lugar. Na graça divina, a nos ensina e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, na bênção dele nos. Foi ele quem deu. O tempo tentando, a vida transforma, e os dias tão breves se vão ao amor. Por eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Em nome daquele por quem vivemos em todas as fases de nossa vida, Cristo Jesus, o Salvador. Amém. Querido irmão, você que tem mais de 60 anos de idade, você sabe o que é esse aparelhinho que eu tenho aqui nas mãos? Você já brincou com isso? Você tem familiaridade com ele? Ou será que é algo que está mais presente na vida dos jovens? E você, jovem, você já brincou com isto aqui em algum momento da sua vida? Você sabe o que é isso que eu estou fazendo? Talvez você não saiba o que é, mas as pessoas que têm um pouco mais de experiência de vida, com certeza brincaram com isso aqui na sua infância. Eu trouxe essa ilustração para mostrar como é diferente a forma de se divertir em cada geração, como cada coisa é fruto do seu tempo. E isso sempre esteve muito presente na vida da humanidade. Uma das coisas que chamam a atenção em nossas vidas é o quanto nós vamos mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir com o passar dos anos. A maturidade, ela vem com o tempo, e com o tempo, então, nós também vamos nos tornando pessoas diferentes. Mas apesar disso ser algo bom, as mudanças que vêm com o tempo, às vezes elas também podem trazer algumas dificuldades. Hoje em dia, é muito comum nós vermos conflitos entre as gerações. Eu lembro da minha infância, quando então eu juntava um grupo de amigos e nós íamos jogar bola dentro de um condomínio de apartamentos. Com certeza as pessoas de mais idade se incomodavam com aquela barulheira das crianças jogando bola e fazendo bagunça. E aí, vez ou outra, alguém lá no condomínio reclamava com as crianças, dizendo: olha, vocês têm que parar de bagunça, têm que parar de fazer barulho. E o que nós pensávamos quando criança? Poxa, aquela tia chata já está incomodando a gente de novo. Talvez hoje eu vou me preocupar e vou acabar achando ruim se eu ver crianças fazendo bagunça no momento que eu quero descansar. As gerações passam, as coisas mudam e a nossa forma de ver as coisas também muda. Há um tempo atrás, um programa de televisão fez uma matéria exatamente em cima dessa diferença de gerações. Esse programa, então, ele uniu um jovem ao seu avô para que eles, então, convivessem um certo tempo e ali cada um pudesse entender um pouco mais o que era fruto de cada geração. E na matéria, então, a gente encontra aquele jovem tendo que enfrentar as dificuldades de alguém que já estava na terceira idade, enquanto o seu avô
teve que aprender a usar este aparelhinho aqui, jogar videogame com o seu neto, aprendeu a mexer no Facebook, no WhatsApp e até mesmo criou uma conta no Instagram. E a maior surpresa do seu avô, deste avô, foi saber que existia um canal na internet chamado YouTube, que quando lá você digitava o nome daqueles artistas antigos que ele escutava lá na sua juventude, ali ele era capaz de encontrar estes artistas, escutar as suas músicas e até mesmo ver imagens destes artistas, coisa que então não passava pela sua cabeça. Esta convivência de avô e neto acabou então derrubando alguns preconceitos da diferença de gerações e isso acabou aproximando eles ainda mais. Essa verdade, essa realidade, ela também é algo presente dentro das nossas igrejas. Nós sabemos que dentro da igreja também existem diferentes gerações, também existem diversas formas de se pensar e é preciso que nós aproximemos as gerações, as diferentes fases de viver entre os membros da congregação, para que Deus possa usar todos para fazer o melhor para o crescimento de seu reino. Nas leituras bíblicas do nosso culto de hoje, nós encontramos uma espécie de conflito de gerações. Isso fica muito evidente quando nós então vamos encontrar um personagem bíblico que fez parte das nossas leituras de hoje, mas em dois momentos diferentes da sua vida. Nós temos o jovem apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, que foi lido agora há pouco, e nós temos também o experiente apóstolo Pedro, um Pedro maduro, um Pedro com uma experiência diferente, que escreveu então a sua primeira carta. E a gente consegue ver claramente características diferentes entre o jovem Pedro e o velho Pedro. O apóstolo Pedro foi alguém que desfrutou de uma grande oportunidade na sua juventude. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser um apóstolo, um pescador de gente. Pedro, ele foi um seguidor de Jesus que mais mostrou as suas características na sua forma de viver. Na figura do jovem Pedro, nós vemos características marcantes que fazem parte da juventude ainda hoje em dia. Nós vemos Pedro jovem mostrando vigor físico, disposição para trabalhar, motivação para fazer aquilo que ele gosta, tem prazer. Nós vemos nele uma empolgação, nós vemos nele uma impetuosidade. Tudo isso são grandes dons recebidos da parte de Deus, que normalmente são usufruídos na fase mais jovem do nosso viver. E como é bom quando essas qualidades fazem parte da juventude que também está presente na igreja hoje. Quando o jovem vem com todo o seu vigor para trabalhar pelo reino de Deus, para proclamar o Evangelho, para demonstrar que ele está disposto a servir ao seu Deus e Salvador. A igreja precisa do jovem. O jovem tem uma tarefa muito importante dentro da missão de Cristo de levar a palavra para todos. E assim foi com o jovem Pedro. O jovem apóstolo foi importante, mas lhe faltava experiência. A gente percebe que na vida de Pedro, no início do ministério de Cristo até o final, nós vemos que faltava sabedoria para Pedro muitas vezes. Até mesmo algumas interpretações bíblicas e aplicações esquisitas que levavam Pedro a ter algumas convicções e comportamentos que talvez não fossem os mais adequados para a pregação da palavra naquele momento. Muitas escolhas de Pedro foram feitas com impulsividade, mas com o passar dos anos, talvez Pedro percebeu que naquele momento não foi a melhor opção. A gente vê isso de forma muito clara quando no livro de Atos nós vemos que os discípulos agiram com a impetuosidade da juventude no momento de escolher um substituto para Judas Iscariotes entre os 12. Isso fica evidente da forma como eles descrevem a morte de Judas. Eles não poupam detalhes que talvez nem fossem extremamente necessários, mas eles querem contar, eles querem expor, eles querem mostrar tudo que era importante para que eles tivessem uma forma de escolher alguém que vem para substituir o apóstolo que havia falecido, que havia traído Jesus, Judas. E aí então, a gente pode dizer que Jesus nem bem tinha esquentado o seu lugar no trono celestial ao lado direito do Pai,
e os discípulos já estavam lá escolhendo um substituto para Judas Iscariotes. Essa pressa em fazer aquilo que na verdade era papel de Deus fazer, fez com que o apóstolo Pedro então se tornasse a figura que representava todos os demais 10 apóstolos, que ele então tomasse a palavra e decidisse que rapidamente era preciso escolher um novo apóstolo. O lugar não podia ficar vago. A gente vê a juventude, vamos fazer, tem que ser logo, a coisa precisa acontecer. Muitas das atitudes que nós tomamos na nossa juventude, às vezes são para evitar um sofrimento maior. A gente quer evitar sofrimentos que determinadas situações podem trazer à nossa vida. O impulso da juventude fez com que Pedro agisse dessa forma, talvez ainda um pouco dolorido com a partida de Cristo ao céu. Vamos rapidamente fazer alguma coisa para acabar com o sofrimento. Assim foi com Pedro quando, nos momentos que antecederam a morte de Cristo, ele puxou uma espada para cortar a orelha do soldado Malco, para não sofrer com o que aconteceria com Jesus. Pedro agiu com essa impetuosidade da juventude quando depois ele negou por 3 vezes o seu Senhor e Salvador, com medo de que ele também fosse sofrer aquilo que o Mestre estava sofrendo. Assim, Pedro então demonstra que os jovens têm dificuldade de forma especial em tomar parte nos sofrimentos. E ainda hoje, os jovens costumam, ao enfrentar problemas, também achar soluções para que não tenham que sofrer. O problema é que essas soluções muitas vezes são as mesmas que Pedro tomou. Não fazer aquilo que Cristo pede, de estar próximo a Ele, de estar junto dEle. Mas muitos jovens acabam até mesmo se afastando da igreja, se afastando de Cristo, achando que vão encontrar solução para o seu sofrimento e problemas em outros lugares. Mas eles esquecem que o sofrimento é algo que pode ser transformado em bênção pelo Pai Celestial. O sofrimento é uma grande oportunidade que nós temos para ganhar experiência e sabedoria. Mas apenas quando nós estamos vivendo por Cristo é que nós vamos ganhar. Fora dele, sofrimento e dor nada mais são do que apenas sofrimento e dor. No último retiro da nossa juventude, aqui da Congregação Bom Jesus de Sorriso, o tema escolhido foi Vivo pela Fé em Cristo. Eu trouxe aqui a camiseta do último retiro para mostrar para vocês. Vivo pela fé em Cristo. Quando nós falamos vivo pela fé em Cristo, vivo por Jesus, isso quer dizer que nós devemos tomar parte nos sofrimentos de Cristo. É saber que principalmente na hora da adversidade, da dor, do sofrimento, que pela fé que temos em Cristo, nós estamos seguros de que o Salvador está junto a nós. Viver pela fé em Cristo é saber que o Salvador sempre vai estar do nosso lado. E Pedro aprendeu isso. Pedro viveu pela fé em Cristo. Pedro aprendeu a suportar os sofrimentos que vieram ao seu viver porque estava vivendo em Cristo. E muitos anos se passaram e Pedro ele teve a oportunidade de se aperfeiçoar na palavra de Deus. E agora o apóstolo já mais velho, mais experiente, o apóstolo continuava vivendo em Jesus pela fé em Cristo Jesus. Mas agora encontramos um apóstolo com sabedoria, com a serenidade que recebeu de Deus ao longo dos anos. E Pedro agora então mostra características de quem aprendeu ao longo da sua vida que Jesus sempre está presente nas adversidades. Pedro ele já não é mais alguém que age na impetuosidade, mas ele fala com experiência. Com o avançar da idade, talvez lhe faltava um pouco de vigor, da motivação, da empolgação lá da sua juventude. Mas sobrava agora experiência, sobrava sabedoria na palavra de Deus. E como é bom poder contar com a sabedoria e a serenidade que vem da palavra do Senhor, que nos faz crescer como cristãos e também nos auxilia a fazer crescer o reino de Deus entre nós. A igreja, ela com certeza precisa da presença ativa e constante do jovem, mas a igreja também precisa, e muito, da presença ativa e constante das pessoas que têm experiência, das pessoas que têm sabedoria para realizar as tarefas de levar Cristo para todos.
Essas pessoas, a seu modo, também precisam colocar sempre as suas mãos à disposição para o trabalho da igreja. Eu, como pastor, já escutei pessoas dizendo: pastor, eu já fiz muito pela igreja, agora eu vou deixar que os jovens façam em meu lugar. Mas o jovem não vai ter a experiência dessas pessoas. O jovem não vai ter a sabedoria de vivência de igreja que essas pessoas têm. E o apóstolo Pedro mostra exatamente isso. Um apóstolo experiente agora tem a oportunidade de dizer para nós que hoje estamos escutando essa mensagem: olha, meus queridos amigos, não pensem que quando vocês sofrem isto é algo incomum na vida de vocês. Muito pelo contrário, sofrer é algo comum. O incomum, na verdade, são as inúmeras bênçãos que Deus concede nas nossas vidas. As bênçãos de Deus que muitas vezes nem permitem que a gente sofra. Mas quando a gente sofre, quando nós sofremos, nós temos que saber que nós temos aí uma grande oportunidade de tomarmos parte nos sofrimentos de Cristo. E como é bom sabermos que nós temos a presença do nosso Salvador ao nosso lado para nos fazer crescer em meio às dificuldades da vida. Deus transforma o mal em bem. Lembrem lá de Gênesis capítulo 50. O mal pode ser transformado em bem nas mãos do Senhor. E muitas vezes eu quis fazer a coisa de forma apressada, impulsivamente. Algumas vezes eu quis tomar atitudes até mesmo na frente de Deus. Algumas vezes Deus até mesmo abençoou as minhas decisões. Mas em muitas oportunidades Deus permitiu que eu quebrasse a minha cara. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Eu, apóstolo de Cristo, Pedro, talvez hoje me falte vigor para fugir do sofrimento, mas isto acabou se tornando uma coisa boa, pois com a minha experiência de vida e a sabedoria da palavra de Deus, eu aprendi a me colocar nas mãos do meu Senhor e ver os sofrimentos da minha vida como oportunidades de viver pela fé em Cristo Jesus, de viver por Jesus, de viver próximo ao meu Deus. Queridos e amados irmãos, muitas vezes nós não lembramos de tudo que aprendemos com o que Pedro acabou de nos falar. Muitas vezes nós esquecemos tudo que a Bíblia nos mostra sobre as diferenças de gerações. Algumas pessoas talvez se incomodem com crianças correndo dentro da igreja, talvez chorando, mas faz parte dessa fase. É importante termos as crianças próximas à palavra de Deus. Talvez muitos se incomodem com a forma dos jovens de querer fazer as coisas de forma ágil, rápida e querer trazer novidades, mudanças para a igreja. Talvez jovens se incomodem com aquelas pessoas que têm uma experiência de igreja e muitas vezes parecem que não estão querendo que a coisa mude da forma como eles estão desejando. O jovem talvez vai ver essas pessoas como atrasadores, como pessoas que ficam emperrando o crescimento do reino de Deus. A gente sabe que quando nós nos defrontamos com algumas situações onde a experiência e sabedoria é trocada por uma forma diferente de querer conduzir as coisas, quando nós encontramos mudanças que podem ser significativas e fazer com que o Evangelho possa se expandir ainda mais, mas encontramos frases do tipo: aqui isso sempre foi assim, aqui na nossa congregação a coisa funciona desse jeito, nós não vamos mudar nada porque a gente não sabe como as pessoas vão reagir com as mudanças na congregação. Aí talvez a verdade precisa ser dita. Essas pessoas talvez estejam realmente atrasando a proclamação do Evangelho. Contudo, nós não podemos deixar de dizer que a experiência e a sabedoria dos muitos anos de vivência cristã são algo extremamente importante para o crescimento do reino. A gente sabe que nem tudo que é novo é bom. Nem tudo que é novidade, que é diferente, vai ser algo relevante e importante para a pregação da palavra de Deus. Nem tudo que vai atrair mais os olhos, os ouvidos, fazer com que a nossa emoção seja mais trabalhada, talvez vai estar correto de acordo com a palavra de Deus. E aí a experiência e sabedoria de igreja vão precisar falar mais alto. E isso, amados irmãos, são apenas alguns aspectos da nossa vivência cristã, onde todos nós, nas diferentes gerações de nosso viver,
nos apegamos a viver pela fé em Cristo Jesus. Os mais experientes são valorosos e têm muito a nos ensinar. Os mais jovens têm força, vigor e olhares atentos a novidades que podem trazer oportunidades de pregar o Evangelho. Precisamos trabalhar com essas diferenças. Precisamos nos unir nas adversidades. Precisamos suportar os sofrimentos do mundo sabendo que Cristo está presente, que em nenhum momento sequer nos deixou. E podemos, na Palavra de Deus, usufruir com mais harmonia a diferença das gerações para que o melhor caminho seja sempre o crescimento da Palavra e do Reino. Assim, queridos jovens, busquem sempre nos mais experientes conselhos, exemplos de vida, exemplos de fé e ajuda até mesmo, se for possível, no trabalho do Reino. Compartilhem com os mais velhos as suas ideias, os seus desafios, que com certeza, com a experiência e sabedoria de fé, vão ajudar vocês para trabalharem juntos e assim fazer com que a palavra progrida. E aos que são mais experientes, nunca deixem de apoiar os mais jovens. Nunca permitam que eles tenham a chama da sua fé apagada com um balde de água fria pela sua impetuosidade, pelo seu vigor. Participem com eles, façam com que o caminho da fé e da vida cristã estejam sempre unidos para que vocês possam juntos trilhar o caminho do crescimento do reino de Deus. Deus tem mostrado a vocês alegrias e sofrimentos, e juntos, unidos, com as experiências das diferentes gerações, vocês vão vencer este caminho por meio da fé que têm em Cristo Jesus. Assim todos vão crescer. A criança vai crescer, o jovem vai crescer, o adulto vai crescer, o idoso vai crescer, a igreja vai crescer, o reino de Deus vai crescer. Que assim o bom Deus possa abençoar a cada um de nós a crescermos em meio às diferentes situações que a vida nos traz. Que Deus abençoe a nossa querida Congregação Bom Jesus, desde a escola bíblica até aqueles vovôs e vovós que têm muita história e vivência de igreja para compartilhar conosco. Que Deus abençoe os nossos jovens para que se tornem, no futuro, cristãos experientes que vivem pela fé em Cristo, que vivem com Cristo e que então poderão também compartilhar sua sabedoria e experiência. Que Deus abençoe a nossa igreja, a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Neste momento, normalmente nos nossos cultos, nós fazemos o recolhimento das nossas ofertas enquanto cantamos um hino. Estamos impedidos de nos reunir como igreja, mas não deixamos de ter as nossas responsabilidades como cristãos. Por isso, nós convidamos os membros da nossa congregação que ofertem, continuem ofertando, se Deus continua mantendo a sua renda. Essa oferta pode ser feita por meio de uma transferência bancária ou pode ser feita por meio do valor do seu envelope trazido aqui na secretaria da nossa congregação. Convidamos os membros de outras igrejas que estão nos acompanhando, que também esses continuem ofertando lá para a sua congregação, que certamente também está precisando da sua oferta, e que ninguém use as desculpas que nós temos nos dias de hoje para também relaxar quanto às ofertas. Durante essa reflexão que nós vamos fazer sobre a nossa vida de oferta ao nosso Deus, nós cantamos o próximo hino. Tristeza
Suba a tua presença, minha oração, como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque Ele contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço calorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de livrar-se de sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Oremos. Gracioso Senhor Jesus, nós estamos em perigo o tempo todo, a não ser que nos cerques com o teu poder e que nos protejas do leão que rugindo quer nos devorar. Mantém-nos fiéis na tentação e resgata-nos com a tua graça quando cairmos, para que nós possamos estar prontos para te receber quando o Senhor retornar em tua glória. Senhor Jesus, tu tens todo o poder e todo o poder está em tuas mãos, e o Senhor pode destruir todas as coisas se essa for a tua vontade. Abençoa a nossa nação, abençoa todos os povos do mundo, onde a guerra e violência trazem paz e justiça, onde quer que pessoas estejam sofrendo por causa do vírus que assola o mundo, traze ali cura, conforto, segurança em ti. Onde reina a opressão, traze libertação e liberdade. Vela por aqueles que servem para proteger e defender a cada um de nós, especialmente a todos aqueles que trabalham nas forças de segurança da nossa nação e aqueles que trabalham na área da saúde. Senhor Jesus, concede paz e unidade à tua igreja. Protege-nos da discórdia, protege-nos de disputas que nos afastam do trabalho do teu reino. Abençoa o presidente da nossa igreja aqui no Brasil,
o conselheiro do nosso distrito, o nosso líder leigo distrital, toda a diretoria do nosso distrito. Esteja também com a diretoria da nossa congregação, com as diretorias de cada departamento. Protege e defende também a mim e ao pastor Fabiano, pastores dessa congregação, e a todos aqueles que proclamam a Tua palavra da verdade. Concede-nos unidade ao trabalharmos em conjunto na proclamação do Teu Evangelho em todos os cantos da terra. Senhor Jesus, como Tu oraste ao Pai por nós, continua a falar em nosso favor e por todos aqueles que têm necessidades especiais as quais Tu conheces. Concede a Tua cura ao doente, concede a Tua paz ao atribulado, concede o Teu conforto ao enlutado, a Tua coragem ao atribulado. E se assim for da Tua boa e graciosa vontade, socorre a todos aqueles que passam necessidade. Senhor Jesus, ajuda-nos a lembrar que, embora nós vivamos as nossas vidas nesse mundo, nós pertencemos a Ti. Não permite que nós digamos palavras que neguem essa verdade e que as nossas ações neguem a identidade que o Senhor nos deu no nosso batismo como Teus filhos pela fé em Cristo. Senhor Jesus, guia aqueles que tomam decisões dentro da Tua igreja, na nossa congregação, no nosso município, no nosso país, para que cada um deles possam procurar a Tua sabedoria e que possamos nós nos beneficiar da Sua liderança, para que tudo aquilo que nós fizermos possa ser agradável aos Teus olhos. Guia-nos para que nós possamos viver fielmente aqui neste mundo, proclamando a Tua morte, até que Tu, querido Jesus, retornes. Senhor Jesus, de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Concede-nos corações agradecidos e ajuda-nos a tomarmos decisões sábias com todas as bênçãos e todos os recursos que o Senhor confiou aos nossos cuidados. Senhor Jesus, concede-nos somente as coisas que são proveitosas para nós, para nossa salvação, pois oramos para que seja feita a Tua vontade na nossa vida. Em Tuas mãos entregamos a todos aqueles por quem oramos, confiando na Tua misericórdia, por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Contigo também. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo. Ó Deus, de quem procedem os desejos santos e todos os bons conselhos e obras justas, dá aos Teus servos aquela paz que o mundo não lhes pode dar, para que nossos corações se determinem a cumprir os Teus mandamentos e que, sendo nós por Ti amparados contra o temor de nossos inimigos, possamos viver em paz e tranquilidade, mediante os méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
sejam com todos vós. Queridos, nós nos alegramos muito que você tenha nos acompanhado até aqui. Nós lembramos que na próxima quarta-feira, no dia 27 de maio, nós teremos o nosso estudo às 7h30 da noite, aqui, horário aqui do Mato Grosso. E esse estudo a gente está chamando de Ecos da Palavra. Vamos ainda continuar esse culto aqui durante a nossa semana, ecoando ainda essa palavra que nós aqui ouvimos. E nós teremos também no próximo sábado, dia 30, o nosso culto online, às 19h30, culto de Pentecostes. Esse foi o último culto do período de Páscoa. E nós queremos incentivar você a curtir o nosso material, a curtir esse vídeo, a compartilhar com seus amigos. E queremos incentivar especialmente que os nossos membros aqui de Sorriso consumam primeiro o nosso material, divulguem primeiro o nosso material, deem prioridade para isso, e que membros de outra congregação que estejam nos assistindo deem prioridade para consumir o material que a sua congregação está produzindo. Nós temos a nossa página do Face e nós temos também o nosso canal no YouTube, que é um canal recente e nós queremos também divulgar esse canal. É só digitar lá no YouTube Luterana Sorriso e você vai encontrar o nosso canal. E nós queremos então incentivar os nossos membros especialmente a se inscrever no canal, porque também quanto mais inscritos nós tivermos, mais benefícios a gente pode ter no uso também dessa ferramenta. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a palavra dele na tua vida. Amém.